Oi, eu não sei exatamente como começar isso aqui, então eu vou direto ao ponto. Eu me apaixonei pela namorada do meu melhor amigo. Não é fácil dizer isso em voz alta. Aliás, é horrível. Parece errado. Parece sujo. Parece que só de pensar nisso eu tô traindo alguém que eu considero como um irmão. Mas eu decidi gravar esse vídeo porque eu não aguentava mais guardar isso só pra mim. E talvez, só talvez, alguém aí do outro lado já tenha passado por algo parecido. Então, essa é a minha história. Eu e o Rafael somos amigos há mais de 10 anos. A gente se conheceu no ensino médio, passou por várias fases da vida juntos. Ele é o tipo de cara que, se você ligar 3 da manhã dizendo que precisa de ajuda, ele aparece. Quando ele começou a namorar a Clara, eu fiquei feliz por ele. De verdade, ela parecia alguém diferente, sabe? Inteligente, divertida, articulada, com uma energia boa. E mais importante, ele parecia feliz com ela. Eu lembro da primeira vez que a gente se encontrou em um churrasco de aniversário. Ela chegou cumprimentando todo mundo. E quando veio falar comigo, eu senti algo. Não sei explicar. Um calor estranho, um nervosismo bobo. Mas eu cortei esse pensamento na hora. Porque, né, era a namorada do meu melhor amigo. Só que com o tempo, a gente foi convivendo mais. Saídas em grupo, aniversários, até algumas viagens. E sem eu perceber, a Clara foi virando alguém que ocupava um espaço grande demais na minha cabeça. Eu começava a esperar os encontros só para vê-la. Prestava atenção em cada palavra, cada gesto. Quando ela falava comigo, parecia que o mundo dava uma pequena pausa. E quando ela ria de alguma piada minha, cara, eu sentia uma alegria que nem fazia sentido. Aos poucos, aquilo foi crescendo. E aí veio o peso. Como é que eu podia sentir isso? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu nunca fui. Eu nunca olhei para a namorada de amigo como uma possibilidade. Isso não existe. Mas agora, isso estava acontecendo comigo. E, mano, a culpa me consumia. Eu começava a me sentir um traidor mesmo sem ter feito nada. Só de pensar nela, já me sentia sujo. Comecei a evitar olhar nos olhos dela por muito tempo. Parei de puxar assunto. Me policiava em tudo. E sabe o que é pior? Eu não conseguia desligar esse sentimento. Quanto mais eu tentava negar, mais forte ele ficava. Chegou uma hora que eu parei de ir nos rolês. Dava desculpa para tudo. Inventava trabalho, família, dor de cabeça. Mas a verdade é que doía demais ver os dois juntos. Eu olhava para ele e pensava, esse cara confia em mim de olhos fechados. E eu tô aqui sentindo algo pela mulher dele. Era como levar um soco no estômago toda vez. Só que o afastamento também me doía. Porque além da Clara, o Rafael era meu amigo, era minha rotina, minha referência, e eu estava perdendo tudo de uma vez. Teve uma época em que eu quase pensei em contar, não para fazer alguma coisa, não para tentar ficar com ela, nunca tive essa intenção, mas só para tirar esse peso do peito, sabe? Quero continuar, porém peço que se inscreva no canal, dê like e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Seu comentário é muito importante para mim. Mas aí eu pensei, e se eu contar? Para quê? Para que ele fique mal comigo? Para que ele desconfie dela? Para me aliviar enquanto destruo o que eles têm? Não fazia sentido. Então eu decidi não contar. Guardei tudo para mim. Só que isso foi me adoecendo por dentro. Estava perdendo o apetite, o foco, o sono. Eu sentia que estava me anulando por um sentimento que nem devia existir. Foi aí que eu resolvi procurar ajuda. Não sabia mais lidar sozinho. Comecei a fazer terapia, e isso mudou tudo. Nas primeiras sessões, eu só chorava. Me sentia um lixo, um covarde. Mas, com o tempo, comecei a entender que eu não escolhi sentir aquilo. Eu só escolho o que faço com isso. E, mano, isso me libertou de um jeito. A terapeuta me fez escrever uma carta para Clara, não para dar para ela, só para externalizar tudo. Eu escrevi como se estivesse falando diretamente com ela. Tudo que eu nunca tive coragem de dizer. A admiração, o carinho, o que eu sentia e tudo. Depois eu queimei essa carta, literalmente.
E ali eu senti que estava encerrando um ciclo. Comecei a me reconectar comigo. Voltei a sair, a conhecer gente nova, a lembrar que existe vida fora daquele triângulo. E foi aí que o universo resolveu brincar comigo. Teve uma festa dessas que acontecem do nada, na casa de uma amiga em comum, a Thaís. Todo mundo do grupo foi chamado. Eu quase não fui, juro. Mas no último minuto eu pensei, por que não? Cheguei lá, clima, leve, música boa, galera rindo. E claro, quem estava lá, Clara, ela estava diferente. Talvez fosse o vestido, o cabelo solto, ou só a forma como ela sorriu quando me viu. Mas aquele olhar não era só de "Oi, que bom te ver". Era um olhar carregado, intenso. Sabe quando você sente que tem algo no ar? Que a temperatura muda mesmo que ninguém diga nada? A gente se cumprimentou com aquele abraço rápido, civilizado, mas o cheiro dela ficou em mim. E o toque, mesmo que de 2 segundos, foi como se tivesse apertado um botão que eu achei que estava desligado. Durante a festa, a gente ficou em círculos diferentes, mas toda vez que eu olhava sem querer, ela já estava olhando. E desviava o olhar na hora, como se também estivesse lutando contra algo. Foi aí que a coisa começou a sair do controle de novo. Mais tarde, na varanda, ela saiu para pegar ar. Eu também. Ficamos ali, os dois, sem ninguém por perto. Ela comentou algo leve sobre o clima, sobre a música, e eu respondi no automático. Mas por dentro, eu estava em combustão. O silêncio entre uma frase e outra parecia dizer tudo que a gente nunca disse. Aí, do nada, ela olha para mim e solta. Você anda tão diferente. Parece mais seguro, mais você mesmo. Cara, aquilo me desmontou. A forma como ela disse não era só elogio. Era desejo camuflado. A voz, o olhar, a leve inclinação do corpo. Aquilo era código. Fiquei parado, o coração batendo como um tambor na minha garganta. Mas eu não fiz nada, só sorri e disse, acho que eu estou tentando encontrar meu eixo. Ela só respondeu, eu percebi, e voltou para dentro. Eu fiquei ali na varanda sozinho, tentando me recompor, tentando entender se eu estava imaginando coisa. Se era só carência, ou se tinha algo real ali. Foi então que a Marina, outra amiga nossa, dessas que sempre sacam tudo antes de todo mundo, apareceu do nada, meio rindo, meio bêbada, meio sem filtro. Ela chegou perto de mim e disse, você é muito bobo, sabia? A Clara fica toda sem graça quando você está perto. Fala de você quando bebe. Ela tenta disfarçar, mas todo mundo já percebeu. Eu travei. Como assim? Eu perguntei, tentando manter a compostura. E ela... Lucas, ela é apaixonada por você, sempre foi. Só que, bom, você sabe, situação complicada, mas se ela tivesse uma brecha, cara, ela faria loucuras. A Marina deu uma risadinha, achando que estava só fofocando, mas para mim, aquilo foi uma explosão. Voltei para casa em estado de choque, a cabeça girando, o corpo ainda tremendo daquele momento na varanda, da fala da Marina, do olhar da Clara. Era como se tudo que eu tinha lutado para enterrar tivesse sido desenterrado e jogado na minha cara de novo. Mas agora com provas, com evidência, com insinuações. E pior, com a ideia de que ela também sente. Que talvez ela me veja do mesmo jeito. Que se eu me aproximasse um pouco mais, alguma coisa aconteceria. Eu não consegui dormir naquela noite. Fechei os olhos e era o rosto dela, o cheiro, a forma como ela disse, você tá mais você mesmo. E aquela frase da Marina repetindo na minha cabeça como um eco. Ela faria loucuras se tivesse chance. E agora, o que eu faço com isso? Parte de mim quer esquecer tudo, não me envolver, não quebrar uma amizade, não causar dor. Mas outra parte quer se jogar, quer ver até onde isso iria, quer entender se é real ou só um jogo mental. E é isso que me destrói, saber que eu posso estar a um passo de algo, proibido, intenso, perigoso, mas verdadeiro. Eu ainda não fiz nada, não cruzei nenhuma linha. Mas a linha agora está tão perto
que basta um movimento. Ela não é qualquer pessoa. E isso aqui não é qualquer paixão. É algo que me mudou, me quebrou, me moldou. Talvez eu esteja à beira de fazer a pior besteira da minha vida, ou de viver o maior amor que eu já senti. E nesse momento, eu sinceramente não sei o que é mais assustador. Eu queria dizer que foi fácil resistir. Queria sentar aqui e dizer que fui firme, racional, ético, que respirei fundo. Fui para casa e segui a vida como se nada tivesse acontecido. Mas não foi assim. Depois da festa, da conversa na varanda, e principalmente depois do que a Marina me falou, aquela maldita frase, ela faria loucura se tivesse chance. Meu mundo virou um campo minado. Eu comecei a ver sinais em tudo. Mensagens da Clara que antes pareciam inofensivas, agora soavam cheias de duplo sentido. O jeito que ela me olhava, a pausa que ela fazia antes de se despedir. Os toques sem querer, nada era explícito, mas tudo gritava. E aí veio aquele dia, era um domingo à tarde. Rafael tinha viajado com a família, coisa de última hora. Clara ficou na cidade porque tinha um evento no trabalho na segunda. Do nada me mandou mensagem. Tô sozinha. Quer tomar um café? Sair um pouco? Tô precisando respirar. Fiquei encarando o celular por uns bons minutos. Meu coração já sabia o que meu cérebro não queria admitir. Isso não era só um café, mas respondi. Claro, passo aí em 30 minutos. Sim, eu fui. Ela estava na frente do prédio quando cheguei. Vestido leve, cabelo preso, aquele sorriso que desarma qualquer defesa. A gente foi até uma cafeteria pequena, meio escondida, onde costumávamos ir em grupo. Mas agora éramos só nós dois. Conversa vai, conversa vem, o papo fluiu. Mas tinha uma tensão ali que não existia antes. Os silêncios eram mais longos, os olhares mais demorados, a linguagem do corpo. Dizia tudo que a boca não podia. Ela passou a mão no meu braço algumas vezes, e toda vez parecia mais natural, mais íntimo, mais permitido. Quando saímos, eu pensei que era isso, que cada um seguiria para sua casa. Mas ela parou na calçada, olhou para mim e disse, você quer subir um pouco? Só para conversar mais. Tô meio, sei lá, não queria ficar sozinha agora. A cabeça gritava, não. O corpo respondeu, sim. Subimos. O apartamento estava com aquela luz suave de fim de tarde. Clara tirou os sapatos, jogou a bolsa no sofá, colocou uma música baixinha, jazz, aquele tipo de trilha sonora que o silêncio preenche. Sentamos no tapete da sala com 2 taças de vinho. O papo ficou mais profundo. Ela começou a falar sobre a vida, as pressões, o quanto ela se sentia perdida às vezes. E aí, no meio da conversa, ela olha nos meus olhos com a voz trêmula e solta. Com você, eu sinto que posso ser eu. Sem filtro, sem julgamento. Às vezes, eu me pergunto se não era com você que as coisas deveriam ter acontecido. Aquilo me quebrou. Fiquei em silêncio, o coração disparado. A boca seca. Eu queria responder. Queria dizer tudo que estava preso há meses. Mas fiquei ali, paralisado. Ela continuou olhando. Chegou mais perto. O rosto a centímetros do meu. A respiração dela misturada com a minha. Os olhos dela desafiando os meus. E aí, ela encostou a testa na minha. Ficamos assim, olhos fechados, como se o tempo tivesse parado. As mãos dela tocaram meu rosto. E naquele momento, se ela tivesse me beijado, eu não teria recuado. Mas foi quando ela sussurrou. Me diz para parar. E eu, com tudo doendo, com o corpo gritando não, mas com a consciência ainda viva, respondi. Clara, não é certo. Ela respirou fundo, recuou devagar e assentiu com a cabeça. É, eu sei. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Ela começou a chorar baixinho. Eu também. Não era só desejo, era confusão, culpa, medo, vontade, tudo misturado. Levantei, peguei minhas coisas, dei um beijo na testa dela, o mais doloroso da minha vida, e fui embora.
No dia seguinte, ela mandou uma única mensagem. Obrigada por me lembrar de quem eu sou e quem você é. Eu não respondi. Ainda não sei se deveria. E agora, eu tô aqui, vivendo com a lembrança daquele quase. Daquele momento em que bastava 1 centímetro para tudo mudar. Eu quase fiquei com a mulher do meu melhor amigo. E o mais louco, parte de mim ainda quer, mas a outra parte sabe que, se tivesse acontecido, a gente não teria só destruído uma amizade. A gente teria destruído algo dentro da gente. Não sei como seguir depois disso. Não sei se consigo fingir que nada aconteceu. Mas também não sei como encarar a verdade. Tudo o que eu sei é que naquele dia eu vi nos olhos dela o que eu tinha sentido esse tempo todo. Ela também sente. Ela também queria. E ela também parou. Mas até quando? Obrigada por me lembrar de quem eu sou e de quem você é. Eu li aquilo umas 20 vezes, apaguei a notificação, deixei sem resposta. Não porque eu não queria responder, mas porque qualquer resposta naquele momento poderia abrir uma porta que eu sabia que não devia ser aberta. A partir dali, tudo mudou. A gente não se viu mais a sós. Nos encontros em grupo, mantínhamos uma distância educada, uma frieza cordial. Mas bastava um olhar atravessado, um riso fora de hora, uma troca de silêncio, e tudo voltava só dentro, onde ninguém via. Os meses foram passando. A vida, como sempre, fingiu que seguiu. Mas dentro de mim ficou o buraco, um desejo amputado, uma história que quase foi, mas nunca será. Ela continuou com o Rafael. Ele continuava cego, ou talvez escolhesse não ver, e eu continuei sendo o melhor amigo. O cara que sorria nas fotos, fazia piada nos churrascos e sangrava por dentro. Sempre que ela entrava no ambiente, meu corpo reconhecia. Meu coração ainda batia diferente. E o pior, ela sabia. Havia algo no jeito como ela me olhava, nas entrelinhas das conversas rápidas. Um código mudo que dizia: eu também lembro, eu também sinto. Mas nunca mais falamos sobre aquele dia, nunca mais estivemos sozinhos. E eu fugi, de todas as formas que pude. Comecei a trabalhar mais, evitar os encontros, criar desculpas. Quando perguntavam por que eu estava tão distante, eu dizia que era só a rotina. Mas a verdade é que eu não sabia mais como estar perto sem me destruir. Viver com uma paixão silenciosa é como carregar fogo no peito e sorrir com os lábios gelados. Não é amor romântico, é amor em cativeiro. 2 anos, 3, 4. Vi a vida seguir como se tudo estivesse certo. Vi os dois viajando, construindo planos, comprando apartamento, crescendo juntos. E eu continuei sendo a peça que nunca encaixou. Segui sozinho. Me envolvi com algumas pessoas. Sim, tentei. Mas era como dançar uma música que o corpo não sente. Um beijo que não tem gosto. Um afeto emprestado. Clara era o ponto final de todas as minhas vírgulas. E o mais cruel é que ela continuava presente. Não só fisicamente, mas no ar, nos espaços, nas entrelinhas da minha existência. Foi então que, no meio dessa estagnação emocional, a vida resolveu me forçar a ir embora. Minha mãe adoeceu, câncer, estado avançado. Larguei tudo, pedi transferência no trabalho e fui para outro estado cuidar dela. Era hora de ser filho, de honrar o amor mais puro que existe. E talvez, finalmente, cortar o cordão invisível que ainda me prendia a uma história que nunca se escreveu. Passei meses fora. Mudei de cidade, de rotina, de ar. E por algum tempo, comecei a me esquecer, até que, há 2 semanas, o correio me trouxe de volta à dor. Um envelope bege, nome escrito à mão, com uma caligrafia delicada que eu conhecia bem. Dentro, o convite. O convite era simples, elegante, tinha uma foto dos dois sorrindo, radiantes. O texto dizia: você faz parte da nossa história. Será uma honra ter você conosco nesse dia tão especial. Na hora, minhas mãos gelaram.
Eu sentei, respirei fundo. Encostei a cabeça na parede e fiquei ali, imóvel. Por horas. Era o desfecho. A linha final. O ponto sem retorno. A mulher. E que eu amei, silenciosa, profundamente, perigosamente, vai se casar com o meu melhor amigo. E agora me pedem para sorrir no altar, para aplaudir, para brindar. E então, me vejo aqui. O convite ainda está em cima da minha mesa. A data se aproxima. Meus amigos perguntam se eu vou. Rafael mandou mensagem dizendo que queria muito que eu estivesse lá. Clara não disse nada. E isso diz tudo. Agora eu olho para esse papel e a pergunta martela sem parar na minha cabeça. Eu devo ir? Ou devo rejeitar, ir e ver com os próprios olhos a mulher que eu amo dizendo sim para outro homem, meu melhor amigo? Ou não ir e carregar para sempre o peso da ausência, da fuga, da covardia talvez, mas também da proteção. Eu não sei, talvez você saiba, talvez ninguém saiba. Só sei que depois de tantos anos, tantas pausas, tantas Qual é a sua renúncias, história? o amor ficou. Mas o tempo passou.